Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodrigo Seixas, esse aqui é meu canal de futebol. Hoje eu faço sobre o Endrick. Endrick sai do Palmeiras, vai jogar no Real Madrid, está prestes a fazer 18 anos. Eu estive no Allianz Parque ontem, onde ele fez o último jogo. Não é um jogo muito relevante para a passagem dele pelo Palmeiras, né? Ele não fez uma grande atuação, nem o Palmeiras, mas ele é um jogador muito marcante nessa história do Palmeiras. Ele com muita qualidade desde a base, ganhou tudo que ele podia ganhar na base e no profissional ganhou quase tudo também. Foram 5 títulos no profissional, né? Os campeonatos brasileiros que ele jogou de 22, ele entra ali no final, faz uns gols. E o de 23 ele é o melhor da competição, né? Então ele é um jogador que rapidamente tem uma ascensão assim meteórica, né? Um jogador muito rápido, atrai interesses. Já com 15, 16 anos já ouvi muita gente falando sobre ele. Quem que é? E daí a pessoa já começa a ver, nossa, quem que é esse jogador? Daí vai ver um jogo dele, já fica encantado pelo que ele consegue jogar. É aquele jogador que eu até fui ver alguns jogos dele na base e você via que com 1 minuto de jogo ele é um jogador diferente. A base do Palmeiras é uma base muito forte, mas ali em campo você já via rapidinho que ele era um jogador diferente. O jeito de dominar a bola, o jeito de correr, o jeito de escolher o que ele ia fazer, o jeito de achar um drible, de descomplicar o jogo, de chamar o jogo também. Ele mais novo do que boa parte dos jogadores dentro da base, né? Porque ele subia antes nas categorias, era a principal referência e chamava jogo. Até porque eu acho que ele tem uma questão muito interessante, que ele fisicamente é bem evoluído, mas ele também tem uma questão mental, assim, de concentração e de foco muito interessante, que apesar da pressão que já se tem sobre ele, né? Um jogador que com 16, 17 anos vai jogar na seleção brasileira. Então se cria uma expectativa muito grande nele. Ele consegue até entender bem essa pressão, entender bem o tamanho dele como jogador e consegue entrar nesses jogos e fazer gol. Ele já tem gol pela seleção brasileira em poucos jogos, né? Já marcou gol no Wembley contra a Inglaterra e no Santiago Bernabéu na Espanha, né? Tanto que por isso o Real Madrid pagou muito caro e comprou ele para jogar no time do Real Madrid, que é o maior time do mundo, né? Então, ele é um jogador que todo mundo não precisa de um olheiro para achar ele. Ele é um jogador que rapidamente se percebe que ele joga muito bem, que tem números muito relevantes, que é um jogador que descomplica jogos, né? É o que todo mundo quer no futebol, porque por mais que você monte um esquema, um sistema, alguma coisa bem interessante, você precisa desse jogador. Eu vejo ele hoje como um jogador mais de segundo atacante, mais jogador para jogar pelo lado do campo e atacar espaço. Ele é muito bom nisso, um atacante de mobilidade ali, de atacar espaço, porque ele gosta de. Aí você consegue aproveitar as principais características dele, que é atacar espaço, que é às vezes finalizar de fora da área, encontrar soluções. Mas se você deixa ele muito como centroavante, muito parado, ou às vezes até muito aberto, ele não fica tão perto de uma ação onde ele consegue ser mais relevante, onde ele consegue criar as principais jogadas, né? Então acho que ele tem que ficar perto do gol, mas com espaço para se mexer e complicar a marcação para ele e ter espaço para poder correr. Se ele tiver espaço para correr e para criar dúvidas no marcador, ele vai conseguir criar essas dúvidas, vai conseguir encontrar as melhores soluções e vai fazer gol, vai dar assistência. Ele tem essa noção e ele pode evoluir em vários outros setores dentro do jogo, tudo, mas ele é muito bom principalmente nisso. E o ano passado acho que foi muito importante para ele entender melhor essa pressão. Ele começa o ano passado mal, né? Ele faz alguns jogos ruins ali, fica uma seca de gols, ele sofre uma pressão de fora para entregar resultado. E aí, ali naquele primeiro momento ele não consegue, mas depois disso ele dá uma virada de chave. Acho que ele entende melhor o que que era essa pressão, esse momento, até porque ele é muito jovem. E daí pra frente ele vira um jogador muito importante, passa a ser o principal jogador do Palmeiras e faz o time ser campeão brasileiro. Ali, até quando o Palmeiras é eliminado pelo Boca, ele ainda estava entre reserva e titular, mas depois daquele momento ele passa a ser titular e daí pra frente era o principal jogador do time. Agora, nessa altura da carreira, a gente cria muita expectativa nele. Ele parece ser um jogador geracional, né? Parece ser um jogador que, nascido em 2006, vai ser um dos melhores brasileiros nascidos nessa fase do, da vida, né? Entre 2006 e esse período aqui. Então ele parece ser um jogador super geracional que pode estar na Copa de 26, na Copa de 30, 34 e sei lá quando, porque ele é muito novo.
É um jogador que chama muita atenção. E a postura dele fora de campo também é muito interessante, né? Ele tem frases que são muito certeiras. Ele vai para Inglaterra e homenageia o Bob Charlton, que é um cara que tinha morrido há pouco tempo e que um jogador na idade dele está muito longe de ter visto ele jogar, mas que conhece, ou porque o entorno dele avisa, ou porque ele se preocupa em saber. Então é muito interessante essa parte também nele. O jeito de se vestir, eu acho que ele também não é bem pensado. Ele quer ser muito. Assim, nada contra, mas assim, ele quer ser o anti-Neymar. Não estou dizendo que eu sou contra o Neymar, mas ele quer ser um jogador que apresenta coisas diferentes do que o Neymar apresenta, porque ele percebeu que muita gente hoje não gosta do Neymar, e ele quer ser um jogador que não seja isso. Então ele busca ser um jogador mais estilo clássico, no jeito de usar o uniforme com a gola para cima, às vezes camisa para dentro. Ele quer ser um jogador mais estilo clássico, né? Até porque alguns comparam ele com o Pelé, não que ele queira ser o Pelé, mas ele quer ser um jogador desse estilo, né? E isso tem sido muito interessante para ele também. Quando ele sai do Palmeiras, ele fala que ele não vai esquecer da torcida e espera que a torcida não esqueça dele. E essa frase já foi dita por outros jogadores do Palmeiras quando se aposentaram ou quando saíram do clube. Então, ele sabe os ambientes que ele tá, ele conhece isso. E acho que quando ele chegar no Real Madrid também vai conhecer. Então, isso é muito interessante, mas o Endrick lembra uma coisa que a gente está sofrendo nos últimos anos, né? A gente perde os nossos principais jogadores muito cedo. Muito cedo. A gente vai lembrar que o Neymar ele estreia no Santos em 2009 e joga aqui até 2013. Então ele fica mais tempo. Tudo bem, tem toda uma história do Neymar, da negociação dele, o tempo que ele fica aqui, mas ele ficava um pouquinho mais de tempo. Outros jogadores foram assim. Agora, esses últimos grandes jogadores, o Endrick, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, todos eles fazem 18 anos e saem. Então a gente tem muito pouco tempo deles. O Endrick, a gente vai ver só 2 temporadas dele. Que ele entra no fim de 22, joga 23 inteiro e metade de 24. Então a gente tem 2 anos, 2 temporadas do Endrick jogando profissional do Palmeiras. É muito pouco. Para o Palmeiras, financeiramente vale, né? Ele vende o jogador por 60 milhões de euros. E isso também faz com que o Palmeiras consiga ter alguns jogadores no elenco e consiga ter o Abel, porque o salário do Abel é muito alto e você precisa de dinheiro, bastante dinheiro, para poder manter ele aqui. E o Palmeiras, até por vender o Endrick, tem o Estevão também que vai vender, então consegue ter bastante dinheiro, mais do que tinha nos outros anos, para ter um técnico como o Abel. Isso faz toda a diferença. O Palmeiras é campeão e muito campeão nos últimos anos porque tem o Abel, não só porque tem o Endrick, as duas coisas, né? E o Palmeiras teve no jogo contra o São Lourenço, o último jogo do Endrick, o ataque que tinha Luiz Guilherme, Estevão e Endrick. 3 jogadores super jovens, que são super destaques. O Estevão e o Endrick já foi vendido, o Estevão deve ir pro Chelsea, né? Não tá 100% essa história ainda, mas tudo indica que ele vai pro Chelsea. Todos muito rápido, né? O Estevão também é um super jogador, jogador que tem uma facilidade de drible, ele já é diferente do Endrick, que é mais magrinho, é mais veloz e mais. Talvez até mais imprevisível, porque ele usa melhor os dois lados para driblar, enfim. O Estevão é outro caso, eu posso até fazer outro vídeo aqui depois falar dele, mas também é um jogador muito jovem, também é um jogador que vai ser muito cedo. Então isso acho que é um problema do nosso futebol, né? O Vitor Roque saiu cedo, o Beraldo saiu cedo, o Marcos Leonardo saiu cedo. A gente perde eles muito rápido. E depois, ou eles vão na Europa e viram super jogadores, ou eles batem e voltam para voltar a jogar aqui, né? Caso do, por exemplo, o Gabigol e o Pedro, 2 jogadores do Flamengo, né? 2 jogadores que são destaque no Flamengo, mas que foram para a Europa muito cedo, voltaram e daí nessa volta eles conseguem jogar o auge deles aqui. Mas a gente vê hoje muitas vezes os principais jogadores muito longe do auge deles, porque eles saem muito cedo. Problema mais assim, acho que a gente não tem que se sentir assim, a gente não tem que achar isso como algo irreversível. Acho que a gente pode melhorar como liga e tentar manter isso por mais tempo. Mas hoje é um cenário que não tem muito como fugir. A gente para e vê todo ano vários jogadores com essa idade saindo e a gente não tem grandes destaques no Campeonato Brasileiro que tem entre, sei lá, 18 e 20 anos. Porque os jogadores ou já saíram ou ainda não desenvolveram, evoluíram tanto para virar um grande jogador, ou nem nunca vão, né? Mas é difícil você achar um grande jogador entre 18 e 20 anos no Brasil, porque a maior parte deles ou já saiu ou ainda não evoluiu. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje sobre o Endrick, jogador de jovens que saem cedo, né?
Esse é meu canal sobre futebol, acompanho futebol, vou em muitos jogos aqui na região, tenho feito entrevistas também. Então, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho aqui. Se você gostou, curta o vídeo. Se você achou o conteúdo interessante, pode se inscrever no canal e acompanhar mais vídeos que eu faço por aqui. Fiz um vídeo da prévia da Liga dos Campeões, também saiu no canal esses dias. Afinal, amanhã, se você está vendo o vídeo no dia que eu publiquei ele. E o Endrick daqui a pouco vai estar jogando nesse Real Madrid. Daqui a pouco vai jogar pela Seleção Brasileira, uma Copa América. Pode ter vídeo aqui no canal também sobre isso. Então é isso, valeu pra todo mundo, até mais.